Iniciar a gravação. Limbo Comets significa... Quê? Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui então para mais uma live. Hoje com uma convidada muito especial, com a Daiane. Se Olá. apresenta, Daiane. Olá, eu sou a Dai. E eu sou a Simone Damasceno e vamos fazer aqui mais uma live então para vocês falando aí dos grandes X que nos impedem aí de ter uma vida feliz, leve, saudável. E a Dai trouxe para nós então algumas perguntas, algumas dúvidas aí dos nossos seguidores, dos nossos clientes, dos nossos amigos. E ela vai fazer essa mão aí de perguntar a dúvida do pessoal hoje. Isso aí. Vamos lá então. Primeira pergunta é: por que é tão difícil mudar a nossa realidade e conseguir de fato ser feliz? O que eu me refiro com mudar a nossa realidade? Não consigo um emprego, eu nunca tenho dinheiro, eu não consigo um relacionamento que dê certo, tô sempre doente, eu não consigo emagrecer. Todas essas realidades que a gente tanto tenta mudar a vida inteira e não consegue mudar. Por que é tão difícil? Tá, vamos pegar uma coisa de cada vez, para não dar um bolo aí na mente. Mas, assim, por que é tão difícil mudar? Seja lá qual for a área da vida que tu queira mudar, que tu queira, né, que tá acontecendo algo em que tu não tá feliz e quer fazer diferente, existe uma emoção envolvida, existe uma situação envolvida ali. E essa emoção e essa situação que está envolvida ali, existe algum registro no nosso subconsciente de que aquilo é bom ou não é bom, de que aquilo causa dor ou de que aquilo é gostosinho, né? Então vamos pegar um exemplo aí de uma pessoa que não consegue emagrecer, né? Não consigo emagrecer, já fiz de tudo, já começo uma dieta e paro. Não, por mais que eu caminhe, por exemplo, quando eu comecei com essa jornada de emagrecimento, mesmo antes de começar com a alimentação, de mudar a alimentação também, eu fazia academia, eu caminhava, eu fazia um monte de coisa e não emagrecia 1 grama. Né? E aí vai vendo, né? Todo esse monte de coisa que tem, tu vai tentando e não consegue. O que pode estar acontecendo aí? Em algum momento na vida, lá atrás, quando eu me refiro, é lá na infância, lá atrás mesmo, eu ter registrado alguma coisa no meu subconsciente que era seguro para mim eu ter um peso maior, eu ter um peso além do meu para estocar energia, para estocar alguma coisa, ou principalmente no caso de, vamos supor assim, uma menina não conseguia emagrecer, uma pessoa lá, né, vou te dar um exemplo aqui, uma cliente não conseguia emagrecer de jeito nenhum. Aí começamos a fazer o atendimento, a consulta ali. Por que ela não conseguia emagrecer? Se ela conseguisse emagrecer, se ela conseguisse ali atingir o peso ideal dela, ficar bem, leve, bonita, né? O que poderia acontecer de ruim na vida dela? Como é que ela usou aí nessas palavras? Que tinha uma obra perto da casa dela na época e ela passava ali e os caras mexiam com ela e ela sentia um ódio daquilo ali. Tá, o que mais? Né? Aí vai vendo, a pessoa quando via alguém na TV e tudo mais, com o corpo bonito, esbelto, todo mundo mexendo, todo mundo desejando, achava aquilo ali um ó, né? Não se sentia tranquila, não se sentia bem com aquela situação ali. O que tu tá enviando pro teu subconsciente aí? Eu nunca vou te deixar emagrecer, porque se tu emagrecer, tu vai ter que passar por isso e não é bom, tá te doendo ver essa situação. Então eu não vou te deixar emagrecer, né? Como proteção, ele vai indo sempre contra, né? Sempre que tu começa a tentar emagrecer, acontece alguma coisa em que tu desiste no meio do caminho, né? Não quero mais, não aguento mais fazer a dieta, não aguento mais fazer a caminhada, não aguento mais isso, não aguento mais aquilo, e acaba parando
E aí, às vezes, a gente tem um efeito, quem já tentou emagrecer sabe, a gente tem um efeito sanfona. Quando para, depois volta, parece que volta em dobro, né? Para repor aquela carga de energia, para repor aquela carga de segurança que tu meio que começou a te botar em risco, né? Então, entende? Existe sempre um julgamento nosso por trás. E sempre que existir um julgamento por trás, o teu subconsciente vai te levar em direção oposta àquilo que tu julgou. Essa, na verdade, a segunda questão vem ao encontro disso que tu já trouxe na primeira. Que seria, porque mesmo quando a gente quer mudar, mesmo nós somos tão resistentes à mudança. É bem o que tu disse, parece que a coisa não anda. A gente começa, tem uma certa persistência, e lá na metade do caminho cancela e nada dá certo. Exatamente. Aí quando para, parece que a bola vem pior ainda, né? É aquela sensação, eu costumo dizer que é aquela sensação de que a gente começa na caminhada de mudar, e aí vai indo, mas parece assim que a gente está atravessando aquela ponte do rio que cai do Faustão, né? Tá indo, mas daí quando eu tô quase botando meu pé lá na parte segura, vem uma bolada e me derruba, eu caio de novo e tem que voltar tudo de novo, né? Por quê? Porque o meu subconsciente está com alguma coisa registrada ali, né? E está registrado que não é seguro eu chegar do outro lado, não é seguro eu atravessar aquela ponte. Para quê? Por emagrecimento. Uma outra situação em relação ao emagrecimento, então, já que o pessoal tem bastante dúvida em relação a isso, uma outra menina não conseguia emagrecer e tal. Primeiro, para começar, todo mundo tem essa crença ou essa sensação de que a comida é a única coisa que nos dá prazer. A vida já é uma M, e a única coisa que me dá alegria é comer, então eu vou comer. Né? Então já começa por aí, né? A sensação de que o que tu vai ganhar de ruim, ai, não vou mais poder comer as coisas que eu gosto. Apesar de não ser bem assim, não é que tu nunca mais vai poder comer, só que a gente já vai com isso, a gente já monta o problema desse tamanho, né? Em vez de olhar assim um passinho de cada vez, né? Eu fiquei um ano, 11 meses sem comer nada das coisas que eu gosto, mas hoje eu já estou comendo de novo. Como toda semana eu como alguma coisa que eu gosto, mas hoje eu consigo voltar para o meu peso, porque eu já entendi isso, né? Existe um equilíbrio a se traçar aí, e é por um tempo que tu vai ficar sem. Mas vamos lá. Então, uma outra menina não conseguia emagrecer, não conseguia. Tinha essa coisa dessa sina pela comida e tudo mais. Foi fazer, então a gente foi fazer o exercício nela, foi fazer a terapia. O que ela encontrou? Quando ela era criança, ali com 2, 3 anos, ela vinha, o pai dela dava comida para ela e dizia para ela, come tudo, pra mamãe ficar feliz tem que comer tudo, pro papai ficar feliz tem que comer toda a comidinha, tem que ficar, né? E é isso a gente fala para as nossas crianças. Todos os pais falam, né? Come tudo pra mamãe ficar feliz. E aí ela começou nessa coisa de que, né, o que o subconsciente dela registrou? Pra eu deixar a minha mãe feliz, eu tenho que comer toda a comida, independente se a situação de felicidade da mãe tinha a ver com comida ou não, ela voltou toda a carga para relação à comida, só que quem pagava era ela, não era a mãe, né? Porque quem tinha que comer era ela, não era a mãe. E aí vai comendo, foi comendo aquela comida toda. Quando cresceu, com 12 anos a mãe dela teve um acidente. Quando ela tinha 12 anos, a mãe dela teve um acidente e ficou muito mal, muito doente. O que o subconsciente dela falou pra ela é a hora, vai lá e come tudo que tu vê pela frente, come até as paredes. Quanto mais tu comer, mais a mamãe vai ficar feliz e vai sair dessa tristeza e dessa coisa do acidente, vai voltar à vida, né? E aí ela foi, e aí ela tinha muito essa questão assim, eu quero, mas eu não consigo. Eu tenho uma comida na minha frente, eu não consigo comer um pouquinho e parar, eu não consigo não comer o que eu gosto. Por quê? Porque está registrado ali, come até o fim, até tu explodir, porque é assim que tu vai fazer a tua mãe feliz. Então, tem muita coisa guardada no subconsciente que a gente mesmo vai colocando ali. Então, se eu não consigo mudar a questão de emagrecimento, tem muito disso, né? A questão o que eu vim da minha infância ouvindo, né? Tenho que comer tudo, tenho que isso, para não sei quem ficar feliz, para fulaninho ficar feliz. E muito essa questão de o que eu julguei na minha volta e que meu subconsciente está me levando para longe daquilo. Quem que vai me chamar de gostosa quando eu passar na rua e eu não gosto disso? Então eu não quero. Como é que eu vou ser gostosa se eu não quero que me chamem de gostosa? Entende? Então para emagrecimento tem essas questões e tem outras
daria umas 3 horas de vídeo aqui só em relação ao emagrecimento. Mas é por esse caminho aí. Então é por isso que parece que a nossa mente nos sabota, que seria uma outra questão. Na verdade, assim, ó, a nossa mente, ela é rasa, né? A nossa mente, ela vai sempre dar aquela resposta mais óbvia, a resposta mais fácil, a resposta mais automática. Quando a gente para e pensa, a gente não para e pensa quando tá com um prato de comida na frente, eu preciso mesmo comer isso? Não, vamos comer tudo até o fim porque tá gostoso e isso me dá prazer, né? Então, a nossa mente naquele momento ali tá dando a resposta mais rasa. Vai porque isso te faz feliz, come porque isso te faz bem, faz não sei o que, porque isso, porque aquilo outro, né? Então, essa sabotagem, na verdade, não é da nossa mente, é nossa mesmo, é o teu próprio eu te sabotando em não parar e raciocinar. Eu estou com fome, eu preciso disso, qual é a minha necessidade que está sendo atendida aqui? Eu estou matando a minha ansiedade ou estou matando a minha fome? Eu estou matando a minha necessidade ou estou matando aí o meu desejo, a minha vontade de pertencer, que é uma outra questão, que também, uns 3 horas de vídeo aí, a sensação que as pessoas têm com a necessidade de pertencer. Vamos supor que alguém te convida aí para um jantar, tu tá numa dieta, se tu não sabe dizer não, eu vou ir porque eu quero, se eu não for, a pessoa não vai nunca mais me convidar, a pessoa vai achar que eu não sou legal, eu preciso pertencer àquele grupo, então eu faço pelo outro e não por mim. Isso traz uma frase, na verdade, que essa semana eu fiz uma enquete nas minhas redes sociais para ver o que o pessoal falaria, para trazer de dúvidas para a live, enfim. E teve uma frase que uma menina trouxe, que eu até anotei, e vem muito ao encontro disso também. A questão era o que falta para tu ser mais feliz? Essa era a pergunta. E ela respondeu: me importar demais com a opinião dos outros. Isso me impede de fazer as coisas por medo. Tá. Impede de fazer as coisas por medo. Medo do quê? Medo de ser julgada? Medo de não dar certo? Medo de tentar e dar errado e daí o que o outro vai falar? O medo de tentar e não dar certo e vir alguém te dizer eu te avisei? Esse é o medo que a gente tem, né? Que é a nossa sensação de fracasso. Inclusive, pessoal, amanhã está indo ao ar um e-book novinho, em folha, sobre como acabar com a sensação de fracasso em 5 passos. A partir de amanhã ele está liberado aí na bio aí do meu Instagram. Mas enfim, medo do quê, né? E aí vamos lá. Eu tenho medo de ser julgada. Tenho medo que os outros vão falar. Tem 2 coisas registradas aí então no subconsciente. Esse medo do julgamento, medo do não dar certo, medo da opinião dos outros. Em algum momento na tua vida, na infância, certamente tu presenciou alguma coisa onde alguém, volta lá, vocês que estão assistindo essa live agora, volta lá na infância de vocês e busca um acontecimento, uma situação de alguém que vocês conhecem, o pai, ou a mãe, ou a avó, seja lá quem for, que estava um tio, um primo, que estava tentando fazer algo parecido com o que vocês estão tentando agora e não conseguiram. E como que vocês julgaram isso? Vamos supor que o meu pai estava lá tentando ganhar dinheiro, tentando fazer alguma coisa e ele fracassou. Ele não conseguiu, deu tudo errado. O que o meu subconsciente registrou ali? Eu nunca quero ser igual ao meu pai, porque ele perdeu tudo. Se eu não quero ser igual ao meu pai, eu estou excluindo da minha vida não só as coisas ruins que ele tinha, né? Ruins no sentido de que não deu certo, ele fracassou, ele não conseguiu, ele tentou e não conseguiu, mas as habilidades ali também. Para ele fazer tudo isso, ele tinha uma coragem do caralho, ele tinha uma puta visão de empreendedor, ele tinha uma baita noção de família, de querer dar um conforto para todo mundo, né? Então tinha muita habilidade aí por trás. A partir do momento em que eu olhei, eu apontei meu dedinho e eu julguei, eu excluí tudo isso da minha vida também. Então olha aí se o que está faltando na tua vida para parar de se preocupar, né? Te preocupa com a opinião dos outros, é porque tu já julgou também, né? E foi importante. E foram julgamentos que foram importantes para ti, para o teu ponto de vista. E a partir do momento que tu julgou, tu excluiu. Então olha aí para tua vida se é dinheiro que tu não está conseguindo ganhar,
se tu não excluiu a habilidade da lábia, a habilidade do vendedor, a habilidade do empreendedor, a habilidade do conhecimento, do estudo, do meter a cara, do foda-se o que vão falar. Olha o que tu excluiu da tua vida, volta lá na tua infância e identifica tudo isso. Isso tem muito no livro, tem um exemplo prático meu real, no e-book que vai estar disponível amanhã, falando justamente sobre essa questão do dinheiro aí. Mas é bem isso, o que eu julguei, quais são as habilidades, e julgando eu excluí aquelas habilidades da minha vida e hoje elas me faltam. Complexo, né? Complexo, mas simples. Quando desce pro coração é simples. O quanto fatos passados, situações, seja da infância ou situações que a gente passou, podem nos afetar o hoje? Tá, o que acontece aí? Tudo o que tu vive hoje na tua vida é um condicionamento. Tu acha que tu tá escolhendo alguma coisa porque tu gosta daquilo, não é. Tu tá escolhendo aquilo porque tá condicionado no teu cérebro, no teu subconsciente, que aquilo é bom pra ti ou não, né? E desde que a gente entra no ventre da mãe, a gente já começa a ter as nossas percepções daquilo que aconteceu enquanto eu estava lá no ventre, e eu achei que a minha mãe estava sentindo. Achei que a minha mãe sentiu medo porque o meu pai gritou com ela. Então eu já tive a primeira percepção aí de que sempre que alguém falar mais alto comigo, eu vou me enfiar embaixo da mesa e deixar a pessoa fazer o que quiser comigo. Então, desde quantos, cada um tem a sua história, né? Quantos não tem como dizer o quantos. Agora, desde quando? Desde que tu entrou, que tu saiu lá do paizinho pra mãezinha, tu já tá registrando essas percepções, já tá registrando as tuas experiências e criando as tuas percepções e os teus condicionamentos em cima disso aí. Agora, quando a gente vai fazer, por exemplo, respondendo de outra forma, quando vai fazer uma terapia, né, vai fazer uma hipnose, enfim, eu tenho, sei lá, uma senhora se diz, eu tenho 60 anos, vou ficar 20 anos aqui fazendo então hipnose para ir em todos os eventos. Não funciona desta forma, porque o teu subconsciente ele só vai te levar naqueles eventos em que tiveram carga emocional elevada, em que fizeram algum sentido para aquilo ali. Então vamos supor assim, tem a causa raiz, que é o primeiro evento que tu viveu e tu aprendeu que tu tem que te sentir com medo se tal coisa acontecer. Se alguém gritar contigo, tu tem que te sentir com medo. Então, causa raiz, tá? E aí depois disso, vamos supor, foi indo pra vida lá com 13 anos mais uma situação, com 20 anos mais outra situação, não sei o que. O teu subconsciente ele vai te levar nessas que foram, que tiveram impacto, nessas que a carga emocional foram elevadas, que são os eventos subsequentes que a gente chama. Então, ele não vai te levar em todos, ele vai te levar naqueles em que fazem sentido. E se a gente for lá na causa raiz e conseguir limpar aquela causa raiz, pode ser que tu não encontre mais depois, né, os outros eventos, porque ele vai limpar automaticamente, né, tu já vai te desfazer daquela memória, vai te desfazer daquela sensação ruim, automaticamente quando tu limpa a causa raiz. Né? Então, em média, numa sessão, a gente vai de 3 a 4 eventos, né, não mais do que isso, até porque a pessoa fica muito cansada, fica muito exausta, então é feito mais sessões, mas geralmente aí numa sessão de 1h30, de 3 a 4 sessões, a gente já consegue encontrar bastante coisa aí, desde o ventre. Tem algumas questões aqui mais focadas na hipnose, que vou fazer a seguir, e algumas das questões que ainda estavam antes de se falar em hipnose especificamente, era exatamente qual seria alguma forma de driblar essas sabotagens do eu, de facilitar a mudança ou de fazer de fato alguma reprogramação dessas coisas que a gente acredita, como por exemplo as crenças limitantes que tem se falado tanto. Acho que é uma boa pauta, crenças limitantes, que são coisas que nos impedem muito de mudar e de ser feliz, enfim. Conte mais sobre crenças limitantes. Então, as crenças limitantes nada mais são, na live passada eu falei muito das questões das verdades que a gente tem enraizadas. É uma verdade para mim que eu não vou conseguir ganhar o dinheiro de tal forma, é uma verdade para mim que eu tinha que trabalhar, era uma verdade para mim que eu tinha que trabalhar de carteira assinada. Então, isso é uma crença.
né? As crenças nada mais é do que essas verdades que a gente vem trazendo, e dessas crenças a gente vai gerando os nossos condicionamentos, né? Então, por causa de uma crença de que só se tem futuro quem trabalha de carteira assinada, eu passei 30 anos da minha vida ralando do meu campo emocional, literalmente, para ter uma carteira assinada. Fiz 2 carteiras, tenho 2 carteiras, com 35 anos eu tenho 2 carteiras, porque eu lotei as carteiras, de tanto que eu tinha que trabalhar com carteira assinada, tinha que ser carteira assinada, né? Então, isso é uma crença, né? E aí a gente vai dando nossos condicionamentos, e as crenças vêm da onde? Daquilo que a gente vai percebendo, interpretando e vai registrando no subconsciente lá da infância. Na verdade, muita coisa não é nem do que a gente passou, é do que a gente vai ouvindo, né? É, Eu nunca vou conseguir, não mereço isso tudo, não dá pra confiar em ninguém. Exatamente. Então são coisas que a gente vai falando e o subconsciente tá registrando e a gente não tá nem percebendo. Não vai percebendo, porque primeiro que a gente não para pra pensar, segundo que a gente, né, essas coisas ela vem da infância, e lá na infância a gente não tem a consciência que a gente tem hoje. Lá com, né, um dia de vida dentro da barriga da tua mãe, ou um mês de vida fora da barriga da tua mãe, tu não para pra raciocinar, não, isso não faz sentido, né, eu entro por aqui, sai por aqui. Não, a gente não tem essa consciência, então a gente vai se dando missões, né, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assado, eu tenho que fazer a mamãe feliz, eu tenho que fazer o papai feliz, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, e vou trazendo isso pra minha vida, e vai trazendo essas crenças também. Porém, as questões das crenças, às vezes as pessoas vêm e aí perguntam, não consegue ganhar dinheiro ou não consegue emagrecer. Por que não consegue? Porque eu acredito que a questão do emagrecer, por exemplo, eu acredito que eu tenho que comer, tenho que fazer os tal do jejum intermitente, nada contra quem faz, quem quer fazer, faça, mas não consigo emagrecer porque daí parece que quando para engorda mais. Tá, isso é uma crença. Quem te disse que essa é a melhor forma de emagrecer? Quem te disse que essa é a forma mais eficaz, né, de emagrecer? E aí tu acha que tu não consegue emagrecer porque tu acha que tu tem esta crença. Porém, as crenças que nos atrapalham são as crenças que a gente não sabe que tem. Se uma pessoa chega pra mim e diz, eu não consigo emagrecer porque eu tento ali 2, 3 vezes fazer um exercício físico e aí eu me sinto cansada e não vou mais. Né, eu tenho essa crença de que se tem sol eu não posso ir pra rua caminhar porque daí eu vou suar muito, eu vou passar muito calor. Né, então, tá, mas não é essa crença tu sabe que tu tem. Se essa fosse o problema na tua vida, tu sabe que tu tem, auto-resolveria ela. A crença que essa pessoa que carrega e que por isso não conseguia emagrecer, era aquela crença lá de que com 2 anos de idade tinha que comer tudo pra mamãe ficar feliz. Essa crença não tá consciente, essa crença tá inconsciente. Então, as crenças que nos atrapalham, não adianta eu, pelo menos, não conseguir resolver a minha vida enquanto eu ficava indo atrás das minhas crenças conscientes. Eu tenho crença que o dinheiro é sujo, eu tenho crença que o dinheiro é isso, eu tenho crença que emagrecer. Não resolveu a minha vida indo atrás dessas crenças conscientes. Começou a resolver quando eu comecei a ir lá. Eu tinha crença relacionada a dinheiro que eu nunca imaginei na minha vida. Eu tinha crença relacionada a emagrecimento que eu nunca imaginei na minha vida. Assim como todas as pessoas que vêm. E como que a gente faz para identificar essas crenças que são inconscientes, que a gente nem sabe que tem? Marca um horário com a Simone e vem para uma sessão de hipnose. E tem como alterar o nosso subconsciente? É possível fazer essa alteração de fato mesmo para que isso não volte a acontecer? Para que não seja uma coisa passageira, para aquele momento que seja uma mudança que vai te acompanhar? Sim, existem 2 maneiras de tu mudar uma informação dentro do teu subconsciente. A primeira é com uma emoção elevada de forte impacto em cima daquela que já está registrada lá, né? Que vai te levar para o lado contrário. Né? Eu não... Sei lá, a pessoa tem alguma situação na vida dela lá, e eu tenho que seguir naquele caminho, eu tenho que fazer aquilo daquele jeito, porque eu sou assim, porque eu acredito nisso, porque eu nasci assim, eu vou morrer assim, a síndrome de Gabriela, né? Vai indo sempre daquele jeito lá. Enquanto não vem uma outra emoção, que nem tem muitas pessoas que a gente conhece por aí, vão vivendo a vida assim meio a moda louca e vai, e não tá nem aí pra nada, ou vai só vivendo por viver e tal e coisa, daí daqui a pouco vem, né, não se cuida, vai olhando sempre pro externo, achando que as coisas externas é o que vão resolver a vida dela,
fazendo o que está mais fácil, vai sempre no que está mais fácil, e aí vem uma notícia de uma doença. Isso é um forte impacto. Cara, agora, sei lá, tenho mais 3 meses de vida, tenho mais 1 ano de vida, eu tenho... Se eu não mudar agora, a minha qualidade de vida vai lá na ponta do pé. Isso é uma mudança de forte impacto que tu não precisa da hipnose para mudar. Porque as pessoas só mudam pela dor ou pelo amor. Na verdade, as pessoas só mudam pela dor. É quando vem uma informação de forte impacto que tu muda. Tu vai mudar pelo amor, porque daí tu vai começar a mudar. Porque tu vai começar a se amar e vai começar a olhar as coisas ao redor. Mas tu só dá esse passo inicial pela dor. Porque o ser humano, ele é assim, né? Não é... Isso não quer dizer... Não é pessoal, né? O ser humano, no geral, ele é assim. Ele vai mudar pela dor. Quando vier uma forte dor. Ou então, não tá bom... Porque o que a gente faz? Não tá boa a vida, não tá boa a vida, não tô legal, tô triste, tô com depressão, tô com ansiedade, tô com um monte de coisa nas costas aí. Não tô no relacionamento legal, não tô no emprego legal, não tô gostando do que eu faço hoje, mas tô indo. Porque a gente espera alguma coisa muito ruim acontecer na vida da gente para daí começar a mudar, né? As pessoas, a gente não tem essa consciência do prevenir para remediar, a gente vai direto pro remediar. Que se a gente prevenisse antes, não tô feliz assim, já vou começar a buscar as minhas respostas. Não vinha aquele impacto maior, né? Porque as nossas crenças, a vida, enfim, a nossa vida, ela é como se fosse lá na escola, sabe? Lá na escola que a gente ia estudando e tu só vai passar para a 7ª série se tu passar na sexta. Se tu aprender toda a lição da sexta, tu passa para a 7ª, senão tu não passa. Né? A vida é a mesma coisa. Ela tá te mostrando alguma coisa agora, ela tá te trazendo uma aprovação, ela tá te trazendo um aprendizado. Se tu não aprender isso, tu não vai passar para o próximo nível, tu não vai passar para a próxima fase. Né? E aquilo vai continuar vindo para ti. Então, é desta forma que a gente vai embolando mais a nossa vida, mais o nosso meio de campo. Que o que existe, na verdade, para nós ali é um fato. Eu tenho um fato que eu não estou feliz no meu trabalho, ponto. E aí eu crio o problema dizendo que o meu chefe quer isso, os meus colegas que são isso, o não sei o quê. Por quê? Porque eu não quero olhar para mim. Isso é um fato, eu não estou feliz, ok. Vai ver algo que tu possa fazer para mudar, para ser feliz. Mas não fica achando que é o outro está te dando o que tu está pedindo, a gente não atrai aquilo que a gente emana. Mas a gente não pede um relacionamento ruim, a gente não pede um emprego ruim, como assim que a gente está pedindo sem saber? Como é que funciona isso? Tá, mas aí assim, o que eu tinha explicado no início da live, não está registrado tudo isso no teu subconsciente? Se tu viveu num relacionamento, por exemplo, onde a tua mãe e o teu pai viviam brigando, estavam juntos por muito tempo, era um casamento longo, tal, não sei o quê. E aí, só que viviam brigando, viviam discutindo, o que o teu subconsciente foi registrando? Não, ficar muito tempo no mesmo relacionamento vai dar isso aí, ó, nós vamos pegar no pau. O que está escrito no teu banner energético? Venham pessoas que me deixem, venham pessoas que me abandonem. Por quê? Porque se eu ficar mais de X tempo contigo, nós vamos começar a pegar no pau e isso não é legal, isso vai doer. Não é tu que está pedindo? Não é tu que registrou isso? Tu não está pedindo conscientemente. A gente não pede nada conscientemente. Tudo que a gente pede na nossa vida tá lá no subconsciente, é inconsciente. Né? E no relacionamento é dessa forma que funciona. Trabalho é a mesma coisa. Né? Não consigo ir para a vida trabalhar, não consigo gostar de trabalhar. Tem gente que me chama de preguiçoso e tal, não sei o quê, porque parece que eu não gosto de ir para a vida trabalhar. Né? Aí ok, vem fazer uma regressão lá, o que encontra? Quando era criança, o pai trabalhava muito, fora de casa, estava sempre viajando, nunca estava em casa. O que o subconsciente registrou? E a criança ali, chateada, triste, porque o pai não está em casa, porque que raiva do trabalho do meu pai, porque o trabalho do meu pai nunca deixa meu pai brincar comigo, porque o trabalho do meu pai... O que o subconsciente dessa pessoa registra? Não é legal trabalhar. Se eu trabalhar, se eu for pra rua, se eu for fazer as minhas coisas, eu vou deixar alguém triste. E eu não quero isso, porque eu passei por isso. Então é dessa forma que vai. Assim como muitas vezes não é nem com a gente que aconteceu, como a gente falou antes, não é nem coisas que a gente vai ouvindo e tudo mais, também, mas às vezes não é nem com a gente. Às vezes eu vi o meu primo passar por alguma situação e eu só olhando aquilo, eu digo, meu Deus, eu nunca vou fazer aquilo que o meu primo fez, porque se eu fizer, eu vou passar essa vergonha que ele está passando. Não foi nem comigo, mas meu subconsciente registrou dessa maneira e aí eu também não consigo fazer aquilo hoje. Seja qual área da vida for. Como é que a gente resolve todas essas coisas? Bom, primeira situação. Virar a página.
primeira questão é fazer uma auto-hipnose, uma hipnose, né? Mas a segunda coisa que pode se fazer aí é começar a se perceber, né? Está diante de uma situação e começa a se perceber em questão principalmente de julgamento. A gente só está na situação que a gente está hoje porque a gente julgou. Não julgou no sentido assim ruim, de que, né, apontar dedo, fulano é isso, fulano é aquilo. Não, não é isso. Mas a gente deu uma interpretação para algum fato. Por isso que a gente vive a situação que a gente viu hoje. Então a primeira coisa que a gente pode fazer, sempre que estiver em frente a alguma situação, é parar e se perceber, né? Tipo, eu gosto de dizer, sai do corpo, né? Tô aqui, Simone, vou sair do corpo e vou ficar me olhando de lado, tá? A Simone tá ali. Por que a Simone tá braba com aquela situação? Ah, porque a Simone esperava que o fulano fizesse tal coisa. Tá, mas por que a Simone esperava isso? Ah, porque a Simone não gosta de passar por tal situação. Ah, então tá, mas isso faz sentido? Precisa disso? Quem que eu via lá no meu passado fazendo isso? Ah, eu via fulaninho de tal fazendo isso e hoje eu tô tentando não fazer igual. Então isso não era uma coisa minha, era uma coisa do fulaninho que eu não tô tentando fazer igual. Só que eu tomei isso pra mim como certo. Tomei isso pra mim como... A gente se identifica com as coisas. Quer ver um exemplo bem fácil de dar e que muita gente vai conseguir entender melhor? A gente se identifica tanto com as coisas de tal forma que a gente já começa a fazer parte daquilo. Tu quer ver alguém, vai te indicar um médico. O meu médico é esse, a minha manicure é essa. Ela é minha manicure. Se tu falar mal da manicure, tu tá falando mal dela, porque a manicure é dela. Se tu falar mal daquele médico, tu tá falando mal dela, porque o médico é dela. Porque a gente se identifica com as coisas. Se tu falar mal da casa, tu tá falando mal do fulano, porque a casa é dela. Entende? A gente se une com as coisas de tal forma que não para perceber que não faz sentido, que aquilo não é meu, eu não preciso viver daquela forma. Cada um tem que ser... A melhor coisa que eu aprendi na minha vida de um tempo pra cá e que eu venho praticando muito, meu marido às vezes até fica bravo comigo, é o não sei. Não sei. Não sei se está certo, não sei se está errado, não sei, ele deve ter um motivo para estar fazendo aquilo, ele deve ter... Assim como eu tô cheia de craca de condicionamento aí, que eu já venho limpando há muito tempo, todo mundo tem os seus, né? Então não sei se está certo, não sei se está errado, eu não sei, cada um, né, vive, eu faço a minha parte, tu faz a tua, e a gente vai vivendo, e eu não sei, é a melhor coisa. Não tem que ficar julgando, não tem que ficar achando, não tem que ficar dando a minha percepção da coisa, porque cada vez que eu dou a minha opinião sobre a situação, eu estou excluindo um monte de coisa da minha vida. Não dou mais opinião. Porque hoje eu estou aí correndo atrás para incluir tudo isso de novo. Né? E conforme eu vou incluindo, a coisa vai andando. Porque daí a gente muda o nosso campo energético também. Né? Porque a gente não é só um corpo físico, nada é um corpo físico. Então existe todo um campo energético em volta, que isso é um assunto também para mais 3 horas. Mas conforme a gente vai excluindo as coisas, eu vou tirando aquelas coisas da minha vibração também. Falando em hipnose, então, quando eu falo sobre, te recomendo, enfim, as pessoas me perguntam, como é que funciona? Tipo filme, assim, que a pessoa sai levitando de um sofá, como que é uma hipnose? Pra quem não conhece, pra quem tem medo, pra quem nunca viu, enfim. Bom, a melhor maneira de explicar a hipnose é... Tu já fez meditação? Ponto. Né? Então, a hipnose nada é um estado mais profundo do que uma meditação. Profundo em que sentido? A meditação, muitas vezes, a gente para e tenta não pensar em nada. A hipnose, tu vai ter que parar e imaginar. Mas tu vai estar sendo conduzido. Né? Então, assim, não vai para lugar nenhum, não vai acordar, não vai dormir, não acordar mais, não vai ficar preso em lugar nenhum, né? Não vai ficar preso no subconsciente. Esses dias uma menina perguntou se ia ficar preso no subconsciente. Não vai ficar preso no subconsciente, porque o que acontece? A hipnose, às vezes a gente não está procurando celular com o celular no bolso. Esses dias eu estava procurando o celular com a lanterna do celular. Onde é que está meu celular? Isso é um estado de hipnose, né? A pessoa se concentra tanto naquilo que ela está fazendo ali que ela desliga pro resto. A hipnose é isso, né? É a gente entrar num relaxamento, né? Vai estar sendo induzido aí a um relaxamento profundo. E ela é um trabalho
100% ativo da pessoa que está sendo hipnotizada. Então ela tem que estar consciente. Porque sempre que eu falar para ela, agora tu vai imaginar isso, agora tu vai imaginar aquilo, se ela estiver inconsciente, não faz sentido, não faria sentido a hipnose se a pessoa fosse ficar inconsciente. Entende? Porque é um processo de imaginação ativa. Vai imaginar que está aqui, vai imaginar que está lá, agora, né, isso, aquilo, eu vou ser o GPS da pessoa, eu vou ir orientando, vou ir conduzindo, mas quem tem que fazer é ela, então ela fica consciente. Né? Um processo desse dura em torno aí de 1 hora e meia. E nesse processo de relaxamento profundo, ela vai baixando o fator crítico, que a gente fala que é uma barreira que tem entre o consciente e o subconsciente. Né? Por que a gente não consegue mudar, de novo, voltando lá para o início, por que a gente não consegue mudar só querendo? Né? Eu quero mudar, eu quero isso, daí eu ficava lá repetindo frases, todos os dias eu ficava repetindo frase para mudar, ou alguma coisa que eu queria mudar na minha vida. Não estou dizendo que isso é errado também, para algumas pessoas isso funciona, para outras não, para mim não funcionou, beleza, para quem funciona, glória a Deus. Mas para mim não funcionava. E aí eu ficava repetindo aquilo e eu ia pra vida, tá, agora vai mudar. E aí não mudava. E aí vinha no outro dia, repetia aquela frase, aquele desejo, aquele sonho e nada mudava. E reforça o fracasso, né? E reforça o fracasso. Putz, não tô sendo clara, tô falando chinês, eu acho. Né? Então não acontecia. O que acontece aí? O nosso consciente, ele tem, entre o consciente e o subconsciente, tem uma barreira de proteção, né? Como se fossem os guardas da rainha lá. Não deixa essa barreira não deixa passar nada do consciente para o subconsciente que não faça sentido pro subconsciente. Então, se eu mando uma informação lá, eu quero começar a ganhar aí 20 mil por mês, o que vai acontecer? Essa barreira, ela vai fazer um rastreamento, vai fazer uma varredura lá no teu subconsciente. Peraí, deixa eu ver se tem alguma informação relevante, se tem alguma coisa que faça sentido aqui. Não tem nenhuma informação que faça sentido aqui, que é bom ganhar 20 mil por mês. Então, manda essa informação de volta e a informação cai. Não passa pela barreira. Isso eu acho que acontece comigo. Pode ser. Isso acontece com todo mundo. Mas isso acontecia muito comigo também. Né? E aí, essa informação ela não passa para o subconsciente, porque essa barreira não deixa passar. Porque ela olha lá, não faz sentido, não tem nenhuma uma informação similar lá dentro, não tem nenhuma informação de que é seguro ganhar isso por mês, fazer essa situação por mês. Então essa informação não passa. Por isso que é difícil mudar, porque a gente está tentando mudar conscientemente, né? O que está aqui na consciência, não o que está lá no subconsciente. Então eu estou enviando a informação e não estou conseguindo mudar. Quando, por exemplo, alguém que tem muita importância na nossa vida, né, ou até alguma sensação de forte impacto emocional, que nem eu expliquei antes, né, por exemplo, mas aí quando tem forte impacto emocional, muda sem precisar fazer regressão. Sim. Por quê? Porque quando é alguma pessoa assim que tem importância para nós, que a gente tem aquela pessoa como autoridade, por exemplo, lá na infância, um professor, o pai ou a mãe, que falam alguma coisa pra gente, a gente tem eles como autoridade, a gente tem eles como alguém que está ali para nos cuidar e para nos dizer o que a gente tem que fazer, porque a gente é criança e a gente não sabe fazer. Então a gente tem eles como autoridade. Então às vezes o que o pai fala, o que a mãe fala, o que o professor fala, essa barreira ela não barra, ela deixa passar reto, porque eu tive essa emoção de que é verdade. Né? Ele falou, ele é autoridade, ele cuida de mim, ele sabe o que é melhor para mim, então é verdade. Então, às vezes, por exemplo, o professor lá na escola, se em algum momento ele deu a entender, o professor pode não ter nem falado dessa maneira, mas se o professor deu a entender que tu, de alguma forma, tu entendeu que ele estava te dizendo que tu é burra porque tu não fez a lição de casa, tu não vai ser ninguém na vida, tu vai passar a vida inteira tendo dificuldade naquela matéria, ou tu vai passar a vida inteira se achando que nunca vai conseguir realizar nada na tua vida porque tu é burro, entende? Ele pode nem ter falado dessa maneira, né? Possivelmente ele não falou, porque não falam desta forma. Mas é que nem eu falei antes, é como eu interpretei. O meu subconsciente ele não interpreta o que estão me falando, ele me interpreta o que eu estou sentindo naquela hora. E se naquela hora eu senti que era isso que ele estava querendo me dizer, que nem às vezes a gente não está brigando com alguém e não vem, mas não foi isso que eu disse, tá, mas foi isso que eu entendi. Né? É isso que tu queres dizer, sim, mas não foi aquilo que a pessoa dizeu. E aí a gente fica, foi isso que tu queres dizer. E aí a gente já sai doído dali. Por quê? Porque foi aquilo que eu achei. E aí eu tomo aquilo como uma verdade, que se cria uma crença, e eu vou levando pra minha vida, repetindo aquela sensação de que eu não sou bom pra isso, eu não sou bom pra aquilo, eu tenho o dedo podre, eu tenho não sei o que, eu não consigo.
Então é por isso que é difícil mudar conscientemente, né? Essa barreira, ela barra, a não ser quando é alto impacto emocional. Vamos lá. Outras coisas que foram perguntadas também. A gente já abordou isso, se é perigoso, enfim, não é, né? Medo de ficar num looping eterno na minha cabeça, ainda bem que não. Qualquer pessoa pode fazer um processo de hipnose, um tratamento com hipnose? Qualquer pessoa, desde que... Não é qualquer pessoa, mentira. Não é qualquer pessoa. É a pessoa que queira mudar. É a pessoa que realmente não aguenta mais a situação que tá. É a pessoa que realmente sabe que tem que fazer alguma coisa por ela, que não vai mais vir o papai ou a mamãe lá para resolver o problema, como era feito quando a gente era criança, né? Então, é a pessoa que queira mudar de fato. E aí, claro, a pessoa tem que ter condições de falar, né? Porque ela vai ter que falar comigo o tempo todo, né? Vai ter que ouvir, então a pessoa vai ter que, né? A não ser algumas limitações físicas nesse sentido, assim, qualquer pessoa que queira realmente mudar de vida, né? Então, não tem desculpa. Quer mudar de vida, isso é um ótimo caminho para começar aí a queimar as pontes, a desconstruir crença, porque nós somos 99% crença, e essas crenças são 98,9% inconsciente. Difícil viver. Ó, isso é uma crença. Gente, tudo que a gente fala é uma crença. É uma crença. Complexo. Em termos práticos, assim, você pode fazer em qualquer ambiente, online, presencial, o que é melhor, o que não é, como que é mais indicado? Não tenho uma indicação melhor para isso, né? Eu atendo só online e tenho casos normal, né? 100% de sucesso aí. Pode ser quem quer fazer presencial, com alguém que faça presencial, não existe uma melhor forma. Desde que tu esteja num momento em que tu consiga ficar sozinha, em que tu consiga ficar... Eu sempre indico, né, que esteja fechado no seu quarto, avisa a família lá, vou fazer um exercício aqui, vou fazer um negócio aqui, agora não me interrompam, né, porque se no meio do transe, no meio da hipnose ali, tu tiver que acordar, tu não tratou a tua criança, ela vai continuar com aquela dor lá, é a mesma coisa que nada tivesse acontecido, e às vezes a gente sai até pior, porque daí parece que fica aquela sensação de pesado, né, então... o ambiente que ela se sinta segura, que ela consiga estar sozinha naquele momento, né? De preferência numa cama, sentado na cama, de preferência não deitado, porque deitado sim, às vezes as pessoas tendem se for uma pessoa que relaxa fácil, pode ser que ela durma. Ela não vai ficar presa em lugar nenhum, ela só vai dormir, gente. Ela dorme e vai acordar e ponto, não vai ficar presa em lugar nenhum. Né? Mas é de preferência que seja sentado para não dormir, porque ela vai relaxar em algum lugar em que não corra o risco também de cair para os lados, então eu sempre peço para que fique ou na cama, ou em alguma poltrona, ou no sofá assim mais confortável. Fonezinho de ouvido de preferência, por quê? Para ficar ouvindo só a minha voz, né? Não se concentrar o mínimo possível nos barulhos externos, e se reservar aí pelo menos 1h30 para que seja feito todo o processo de uma sessão. Existe a possibilidade da pessoa fazer isso com ela? Sem alguém guiando? Então, isso é algo que existe uma resistência, digamos assim, ainda de algumas pessoas aí da área da hipnose e tudo mais. Quando me foi feita essa pergunta no curso, eu respondi que sim, porque eu aprendi hipnose fazendo em mim. Né, claro, com acompanhamento e tudo mais. E aí, até o professor me disse que estava errado. Eu disse, mas como assim está errado? Se eu fiz ontem uma hipnose minha, acessei uma memória, chorei litros no banheiro. Dá pra fazer? Sim, mas aí venho de novo naquela questão das verdades, tá? Essa é uma verdade que pra mim, Simone, faz sentido. Se pra fulano, ciclano ou beltrano não faz sentido, ok, vai atrás da verdade que faz sentido pra ti. Como que eu curei as minhas dores? Eu fazendo auto-hipnose com regressão pra mim. Né? Foi assim que eu curei. Eu tive a orientação, eu tive o ensinamento, eu tive o caminho, vai por aqui, vai por ali, faz assim, faz assado. Tinha áudios pra eu acompanhar no início, então eu seguia aqueles áudios ali.
E foi assim que eu fiz pra mim, né? Então, é possível fazer, sim. A minha experiência, sim, é possível. Cada um vai fazer o que for faz sentido pra si. Né? Hoje eu não preciso mais escutar os áudios, né? Claro, eu já faço, às vezes até sentada ali em algum lugar, sentada no banheiro, já tô uma coisa me incomodando aqui, de onde é que vem isso? Já vou lá, eu bato na testa aqui porque porque é um gatilho pra gente não deixar a mente racional trazer a resposta, então tu já vai te distraindo aqui. Né? Mas tipo, já vou buscar a minha resposta ali mesmo, hoje rapidinho, às vezes com 5, hoje de manhã eu estava com uma situação me incomodando bastante, sentei no sofá, 12 minutos eu tinha encontrado a minha resposta, né? Então, sim, dá pra fazer reagente na gente? Sim, dá pra fazer. Agora vai fazer se tu conseguir, se aquilo fizer sentido pra ti, né? E esse é o treinamento que tá vindo aí também, que é o Voe, né? Spoiler aí do treinamento que tá vindo aí. Voe, vencendo o eu. A gente precisa vencer o nosso eu para conquistar os nossos objetivos, né? Então, já tá vindo aí fresquinho, em breve ele já estará no ar, ensinando a pessoa a fazer regressão. Hoje tem um curso já no ar aí, que é o Você no Controle, que eu ensino as pessoas a fazer essa auto-hipnose para sugestões diretas, né, sem fazer regressão. Então é uma sugestão, tá com alguma situação específica, vai ali, né, monta a tua auto-hipnose, ou daqui a pouco já vai ter ela pronta nos bônus que tem ali, mas para a pessoa fazer uma auto-hipnose de motivação, é seguro, né, identificou que o subconsciente não está deixando tu ganhar dinheiro porque tu não consegue se expor, tem que gravar um vídeo e não consegue se expor. Já faz uma auto-hipnose ali subconsciente, é seguro que eu me exponha, é seguro que eu fale em público, é seguro, né? E vai montando, claro, tem muito mais coisas para ser feitas lá dentro, mas nesse sentido. E aí o próximo treinamento que vai vir no ar agora é um treinamento em forma de terapia mesmo, onde a gente vai ensinar a pessoa a se regredir e a buscar as suas respostas. Vamos fazer um recorte na frase anterior. O que é cuidar da sua criança? Cuidar da sua criança. Para quem nunca fez uma hipnose, uma regressão, o que é cuidar da sua criança? Que criança, de onde é que ela saiu, onde é que ela está, o que eu faço com ela? Então, a criança, todos nós temos uma criança, todos nós já fomos criança, e a nossa criança ela permanece aqui dentro, ela não foi para o mundo paralelo quando a gente cresceu, né? Ela continua aqui dentro. E aí o que acontece? Se eu estou vivendo hoje nessa situação, por exemplo, do emagrecimento, onde com 2 anos o meu pai e a minha mãe me diziam que eu tinha que comer tudo para deixar a mamãe feliz, eu hoje aqui adulta, com 30 anos, 37 anos, vamos supor, né, eu tô com a minha criança machucada lá ainda nos 2 anos. O que eu tenho que fazer aqui numa sessão, né, numa terapia, numa sessão de hipnose? Eu aqui com 35 anos vou entrar em transe. Se for isso que estiver realmente me bloqueando, meu subconsciente vai levar até lá, senão ele vai me levar em alguma outra coisa. Mas se for isso, ele leva até lá e eu encontro a minha criança lá machucada, ferida, preocupada, querendo agradar a mamãe e o papai. E aí eu, adulta, com 37 anos, madura, com a consciência que eu tenho hoje, vou lá e vou acalentar hoje, vou explicar para ela alguns conceitos, que são os conceitos do treinamento, ou alguns rapidamente eu passo quando a pessoa vem fazer a hipnose aqui, para ela entender o porquê que ela está naquela situação, para ela entender bastante coisas aí sobre a vida. Acalento ela, tiro essa carga de cima dela emocional e só largo ela lá e encerro aquele evento, encerro aquele momento da hipnose quando eu sentir que a minha criança está bem, né? Quando eu sentir que de 0 a 10 tá 0 essa emoção desconfortável, aí eu vou para o próximo evento. Então isso é o cuidar da minha criança, é eu voltar onde ela está, porque ela tá lá com uma emoção, com um medo 10, 11, 20, e eu tenho que sair de lá só quando ela tiver com esse medo 0, porque senão eu não curei. Isso é o cuidar da minha criança. Vamos cuidar das nossas crianças. Vamos cuidar das nossas crianças. E é muito simples a gente fazer isso, só que claro, precisa de um método. O método está vindo aí. Voe. Como é mesmo? Voe vencendo o eu. Pra que inimigos, né? Se o eu já nos sabota diariamente. Então vamos vencer o eu. Temos previsão? Temos data? Quero um spoiler completo, não? Não, vamos dar mais
Suspense. um suspense aí, Ok. mais breve. Olha, acho que é isso. Quanto tempo temos de live ali? Quase 1 hora. Minhas perguntas são então temos que essas. encerrar. Então tá, muito obrigada, Daiane, por participar. Muito obrigada para quem estava aqui, para quem assistiu a live. Tendo mais perguntas, podem mandar ali que a gente vai respondendo no direct, vai entrando em contato e vai respondendo. Quem tiver alguma questão também, alguma dúvida, algo que queira saber e não conseguir entrar em contato comigo, pode entrar em contato no arroba @daiclengs. no arroba Daiclengs, que a Daiane também responderá ou passará para mim. Gente, uma coisa. Nenhuma pergunta em se tratando de hipnose e reprogramação mental, enfim, é boba, é besta, tá? Não tenham vergonha de perguntar, porque realmente é um mundo que a gente não conhece. Então, gera muita dúvida mesmo e das coisas mais ridículas que podem parecer pra quem não conhece, mas não são. São questões pertinentes. A gente escuta de tudo, né? A gente escuta de tudo e são coisas que, para eu estar aqui hoje, eu também tive todas essas dúvidas um dia, né? Então é um prazer responder todas as dúvidas e o que nos bloqueia realmente não é aquilo, não é a dúvida que a gente acha que tem, é a dúvida que a gente não tem. Então tem que ir a fundo, ir se questionando, não para na primeira resposta da mente, né? A mente, tem que comer porque vai me fazer feliz. Então vou comer. Não, mas por quê? Por que isso? Mas por que isso? Sabe aquelas coisas de criança? Gente, criança é o modelinho ali de como a gente deveria seguir a vida. O porquê do porquê do porquê. Quando a gente chega lá no primeiro porquê, a gente encontra a nossa resposta. É por isso que eu tô fazendo todo esse bolo aqui na minha vida hoje. Porque eu acreditei que lá no início tinha que ser assim. Né? Então, ir sempre no porquê. Porquê disso, porquê daquilo e porquê daquilo outro. E mandem as dúvidas que vamos responder sempre. Isso aí. Certo? Então, muito obrigado, boa noite a todos e até a próxima live. Foi um prazer ser a repórter por um dia.